me chamo Tainá, sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática e hoje vou apresentar aqui para vocês o nosso terceiro seminário. Esse terceiro seminário tem como foco e como tema a teoria corpuscular da luz. A teoria corpuscular da luz é um tema que a gente achou bem relevante, bem abrangente também, então a gente resolveu se aprofundar e trazer mais aqui para vocês. Antes de eu começar a introdução aí ao tema que eu vou abordar, eu quero falar para vocês que eu deixei separado um índice, só para ficar mais fácil a compreensão, para ficar mais fácil de vocês visualizarem e para não ter o perigo aí de vocês se perderem em algum momento da apresentação, tá? Bem, então vamos lá. Deixei aqui para vocês o slide, como vocês conseguem ver, tudo bem organizadinho por tópicos, para facilitar aí, para ninguém ter o perigo de se perder em algum momento, né? E eu deixei separado, primeiramente, pela apresentação, né? Eu vou apresentar aqui daqui a pouco os meus colegas que também farão parte desse seminário aqui comigo e que vão trazer um pouquinho sobre a teoria corpuscular da luz também para vocês, tá? Em sequência, eu vou partir para a introdução, onde eu vou introduzir aí ao assunto que eu vou falar, né? Eu vou abordar aí a teoria corpuscular da luz, a teoria ondulatória. Já eu vou explicar melhor para vocês. Em sequência, a gente vai partir para o desenvolvimento, né? Onde a gente vai realmente destrinchar ali e se aprofundar mais, trazer mais um pouco para vocês, né? Sobre a teoria corpuscular da luz, sobre Newton, sobre a dualidade, enfim. E aí, em sequência, a gente vai partir para a conclusão e para as referências, que é algo muito importante. A gente vai deixar para vocês também. Então, falando um pouquinho sobre os meus colegas, né, apresentando eles para vocês aqui, quem são eles, né? Eu tô fazendo esse seminário em grupo, né, com a Mel e com o Douglas, e eles também são do curso de Licenciatura em Matemática. Então, a gente se juntou aí realmente para trazer aqui esse vídeo explicativo para vocês, trazer esse seminário, né? E a gente separou tudo bem bonitinho por tópicos, por temas, né, que cada um vai abordar aí uma parte específica da teoria corpuscular. A gente vai falar de assuntos um pouquinho diferentes, mas que se complementam. Então eu vou deixar aqui nos próximos slides para vocês e bora lá! Agora falando um pouquinho sobre o tema que eu vou trabalhar, que eu vou trazer aqui para vocês, deixei separado por tópicos, tá? Eu vou falar da teoria corpuscular da luz e da teoria ondulatória. Na parte da teoria corpuscular da luz, eu vou abordar a refração e a reflexão. E na parte da teoria ondulatória, eu vou falar um pouquinho sobre a difração, sobre a interferência e polarização da luz. E além desses assuntos, eu vou trazer algumas coisinhas a mais aqui para vocês, que daqui a pouquinho vocês vão ver aqui nos slides. Bem, não tem como falar de teoria corpuscular sem citar Newton, né? E afinal, você sabe o que é a teoria corpuscular e o que é a teoria ondulatória? Posso te afirmar uma coisa, em meados aí do século XVII surge muito esse lema. Muitas pessoas acreditavam que a luz eram partículas, eram pequenos corpos. E aí, essa é a galera da teoria corpuscular, da teoria de Newton, né, que foi fundamentada e criada por Newton. Já outras pessoas, outra parte dessa galera, acreditava que a luz, na verdade, eram ondas e não partículas. E aí, quem tá certo, Newton ou a galera da teoria ondulatória de Maxwell, por exemplo? Em 1905, Einstein explicou o efeito fotoelétrico justamente usando o fato da luz ser uma partícula e não uma onda. Inclusive, ele ganhou o prêmio de Física Nobel por isso. E aí, afinal, a luz é uma onda ou uma partícula? A resposta é sim. A luz se comporta tanto como onda quanto como partícula, dependendo da situação. O físico de Broglie foi além e ele aplicou a mesma lógica para coisas que não são luz. E ele afirmou que as partículas também se comportam como ondas em determinadas situações. Isso foi explicado quando os padrões de interferências que nós vemos em ondas, por exemplo, foram replicados usando elétrons, que são partículas que possuem massa. Bem, e a moral da história é que na mecânica quântica, categorizar as coisas como onda ou como partícula não faz muito sentido, já que elas se comportam como os dois na maior parte do tempo. E não é que é um conceito oposto uma da outra, eles são complementares. Bem, agora falando sobre Isaac Newton, né, o grande físico, matemático e astrônomo do século XVII. Newton fez importantes contribuições tanto para a física quanto para a matemática e astronomia, e ele é mais conhecido justamente por suas leis do movimento e a lei da gravitação universal, que descrevem como um objeto interagem ali um com os outros e como eles se movem também, dependendo da situação.
Newton nasceu em 1642 na Inglaterra e aos 23 anos de idade ele começou a desenvolver os seus trabalhos revolucionários sobre a natureza da luz, o movimento e a gravidade. Ele publicou seu trabalho em 1687 no livro Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que é considerado até hoje uma das obras mais influentes da história da ciência. E além disso, Newton inventou o cálculo e o telescópio refletor. O telescópio refletor na época foi algo fundamental, o que permitiu que os astrônomos observassem o universo de uma maneira completamente nova. Embora Newton tenha enfrentado diversas críticas e controvérsias durante a sua vida, durante toda a sua vida, e as suas obras e ideias transformaram completamente a nossa compreensão do mundo físico, e seu legado continua a influenciar a ciência até hoje. Uma outra curiosidade de Isaac Newton é que ele previu o fim do mundo. É isso mesmo. O inglês era um grande estudioso da teologia e, com base na Bíblia, ele previu que o Apocalipse aconteceria entre 2060 e 2334. A teoria de Newton sobre o fim do mundo hoje pode ser encontrada em seus manuscritos, que pertencem ao acervo da Universidade Hebraica de Jerusalém. Segundo esses manuscritos, Newton diz que o mundo acabaria em 2060, segundo as visões apocalípticas do livro do profeta Daniel e Apocalipse. Em Daniel foi onde ele mais tirou e coletou informações para desenvolver sua profecia. No livro O Fim dos Tempos é determinado e previsto para um tempo, tempos e metade de um tempo, depois que a corrupção e a arrogância dominassem o mundo. Bem, você já ouviu falar do efeito fotoelétrico? Um nome que parece tão estranho, e tão incomum, está mais inserido no seu dia a dia do que você pensa, do que nós pensamos, Se você já viu placas de energia solar, se a porta do banco ou do shopping abre e fecha para você, se a iluminação da sua rua acende e apaga sozinho, se você assiste TV, tudo isso você está presenciando o efeito fotoelétrico no seu dia a dia. Mas parece um nome estranho, meio diferente, O efeito fotoelétrico ajudou a construir muitas das coisas que nós temos, que nós vemos hoje, que estão inseridas no nosso dia a dia, ajudou a facilitar a nossa vida. Eu até deixei um exemplo aqui, alguns exemplos para vocês nesse slide, A placa de energia solar, a televisão, a porta de banco ou de shopping, como eu tinha citado para vocês, são exemplos aí, do efeito fotoelétrico que estão realmente inseridos no nosso dia a dia. Afinal, o que é o efeito fotoelétrico? Tudo que é foto se remete à luz, elétrico à eletricidade. No final dos anos de 1900, o físico alemão Hertz demonstrou experimentalmente esse efeito. O efeito fotoelétrico consiste em você pegar o material, normalmente o metal, lançar uma luz ou uma onda eletromagnética sobre ele e, ao incidir essa luz nessa base, nesse metal, a gente vai arrancar elétrons. Esse slide, essa figura que eu deixei aí para vocês, ela mostra o efeito fotoelétrico, onde essa onda, essa luz, ao atingir esse metal, ela fornece energia para arrancar os seus elétrons. A emissão desses elétrons pela absorção da energia das ondas eletromagnéticas é o que consiste, no efeito fotoelétrico. Tá, eu já entendi o que é o efeito fotoelétrico, mas o que isso tem de tão importante? Eu vou falar um pouquinho mais do efeito fotoelétrico aqui para vocês. Esse efeito, que é de extrema importância, é algo fundamental e eu vou explicar aqui para vocês nos próximos slides. Mas antes eu quero que vocês saibam, imaginem aí uma plataforma de metal, um material aí, geralmente metal. Imagine uma luz incidindo sobre ele. A partir do momento que uma luz ou uma onda eletromagnética bate sobre esse material, sobre esse metal, ela incide, ela egera os elétrons, que são cargas, que facilitam aí para o conceito de fotoeletricidade. Aliás, o efeito fotoelétrico. Na realidade, quando o efeito fotoelétrico foi demonstrado por Hertz, uma série de experiências demonstraram que alguns problemas a física da época, entre aspas, a física clássica, não conseguia solucionar, Esses problemas não conseguia resolver e nem explicar. Quando uma onda eletromagnética incide em um material, se ela tem força suficiente, ela vai fazer com que esse material ejete elétrons. O primeiro problema que nós tivemos aí, e a física da época não soube explicar, é que o efeito fotoelétrico ele só ocorria para espanto geral a partir de certa frequência. Esse desenho mostra uma placa sendo atingida por uma onda eletromagnética. Por exemplo, se esse efeito não ocorresse com a luz vermelha,
A física da época achava que aumentando a potência, eles teriam, uma hora, eles teriam energia suficiente para arrancar esses elétrons. Mas nada disso era observado experimentalmente. Se com vermelho não acontecia, eles tentavam com laranja, aí tentavam com amarelo, e aí tentavam com verde e o efeito começava a funcionar, começava a acontecer. Enfim, para cada material, o efeito fotoelétrico só ocorre a partir de uma frequência mínima, e a física da época não explicava isso. O segundo problema, o segundo mistério até então, é que quando a onda eletromagnética incide no material e ela arranca elétrons, esses elétrons vão ser arrancados com uma certa energia cinética. E a teoria da época previa que quanto maior a potência, mais energia cinética o elétron ejetado teria. E isso também não era verificado experimentalmente. Bem, a energia cinética dos elétrons ejetados, ela não depende, ela independe da potência da fonte que criou essas ondas eletromagnéticas. Enfim, como explicar esses dois grandes mistérios, né? Eis que em 1905 surge um cara com uma mente brilhante, um cara aí conhecido por Albert Einstein, não sei se você conhece, já ouviu falar? Einstein, em 1905, publicou 3 trabalhos que foram completamente revolucionários ali para a história da ciência. Inclusive, o prêmio Nobel que Einstein tem não é nem pela teoria da relatividade, porque o pessoal não compreendia na época. O prêmio Nobel que Einstein tem é justamente por explicar, por demonstrar ali o efeito fotoelétrico. E para explicar isso, Einstein propôs 3 detalhes importantíssimos. Einstein imaginou que viajando junto com as ondas eletromagnéticas, elas não poderiam transportar energias de qualquer maneira. Como nós vamos reforçar aqui, as energias que as ondas eletromagnéticas transportam, elas são quantizadas, ou seja, elas não transportam quaisquer quantidade de energia. A energia que as ondas eletromagnéticas carregam, elas são transportadas em pequenas cápsulas, pequenos pacotinhos, e esses pacotinhos são chamados de fótons. A segunda proposta de Einstein para explicar os mistérios que ocorriam no efeito fotoelétrico é que quando um elétron absorve a energia de um fóton, essa energia ela é absorvida de maneira individual. Quando um fóton bate num elétron, se ele não tiver a energia mínima para arrancar esse elétron, o efeito não ocorre. Se esse fóton tiver energia suficiente, esse elétron que vai ser ejetado, esse excesso de energia que sai desse elétron, ele é transformado em energia cinética. E bem, isso explica o fato de esse efeito não ocorrer em quaisquer situações, precisa de uma frequência mínima ali. O terceiro detalhe proposto por Einstein é que a energia que os fótons transportam é igual a essa equação, E igual a H vezes F. Na verdade, essa equação foi proposta num trabalho por um cara chamado Planck. Isso foi antes de Einstein. Então, aqui nessa equação, o E é a energia de cada fóton, tá? O H é a constante de Planck e o F é a frequência. Agora eu precisei pegar uma colinha aqui para não esquecer. Em unidades do sistema internacional, a energia E é dada em Joule, a frequência F em Hertz, e a constante de Planck, que vale aproximadamente 6,6 vezes 10 elevado a menos 34, ela é dada em joules por segundos. Enfim, essa equação nos mostra, que quanto maior a frequência de uma onda eletromagnética, maior é a energia dos fótons que elas transportam também. E é por isso que esse efeito só ocorre em determinada situação. Os fótons presentes ali, eles precisam de uma energia mínima. Se eles não alcançarem, não tiverem essa força, eles não conseguem injetar os elétrons. Então aí o efeito não ocorre. É até meio doido de pensar, mas a ciência, se você for parar para analisar, ela é composta por coisas do passado mesmo. Já pensou se Einstein não tivesse explicado? Com certeza, outras pessoas descobririam depois, explicariam de alguma outra forma, com outros conceitos, mas demorariam mais. Então, isso influenciou positivamente, para a gente construir tudo que a gente tem hoje, para alavancar a ciência, a tecnologia, e é algo incrível. Você sabe o que é a refração? Bem, a refração ela é a mudança na velocidade de uma onda atravessando a fronteira entre dois meios com diferentes índices de refração. A refração ela se remete, para você entender, a todo e qualquer meio refrativo, que você possa refratar a luz de um lado para o outro. Um exemplo aqui para vocês normalmente meios translúcidos são meios refrativos.
ar, água, vidro, plástico, né? Não importa se tem cor, se é incolor, se é fumê. Por exemplo, o para-brisa de um carro. O para-brisa de um carro, ele é um meio refrativo. Ele é um meio translúcido. A luz vai bater e vai atravessar. Acontece a refração. Essa luz vai ser refratada. A parede, por exemplo, a parede não é um meio refrativo. Por quê? Imagine uma parede aqui. A luz vai bater nessa parede e vai voltar. Vai acontecer a reflexão. Ela não consegue atravessar, porque não é um meio translúcido, não é um meio refrativo. Eu até trouxe aqui para vocês, deixa eu só mostrar. Bem, eu trouxe aqui para vocês para mostrar na prática como que funciona a refração. Em ótica, por exemplo, né, a gente usa muito os índices de refração, né, que influenciam direta e indiretamente aí no resultado das lentes dos nossos clientes. Por exemplo, aqui essa tabela, né, esse índice de refração, a gente está mostrando os materiais. Aqui eu tenho o acrílico, tenho a resina, tenho o policarbonato, tenho a esferizada, né, que é a Trivex, tem diversos tipos de materiais aí diferentes. O que acontece? Esse índice de refração a gente usa para obter uma espessura, né, e um afinamento melhor para os nossos clientes. Quanto mais alto esse índice, mais fina a lente fica. Porém, isso vai influenciar também no atraso com que a luz vai bater, vai chegar aqui nessa lente, né? Quanto mais alto o índice de refração, mais atraso, mais desvio os feixes luminosos sofrem, né, para atravessar. Então, tudo isso influencia. Trouxe aqui para mostrar para vocês, olha que curioso. Essas duas lentes, elas têm o mesmo grau. Elas têm 5 graus de miopia, só para vocês verem. Olha a espessura, olha a grossura dela mesmo, né? Olha só. E olha essa aqui que fininha. Por quê? São índices de refração diferente. Essa aqui, ela é acrílica. Essa aqui, ela é... E essa aqui é resina, por exemplo. Então, isso influencia também, tá? Igual eu tava falando para vocês, existem vários meios refrativos, né? Eu até deixei aqui nos próximos slides para vocês a água, o ar, o vidro, vários tipos de meio refrativos diferentes. E cada um deles tem um índice de refração diferente. Então, eu deixei aí nos slides para vocês uma tabelinha, tá? Com o índice de refração de alguns materiais, de alguns meios refrativos também, né? Ar, água, acrílico, resina, vidro, policarbonato. Então, cada um desses meios refrativos, eles têm um índice de refração diferente. Esse índice vai estar ligado com o atraso com que os feixes luminosos vão atravessar, o atraso que eles vão sofrer para chegar do outro lado. Eu até trouxe aqui um outro demonstrativo para vocês, para mostrar na prática como que funciona a refração, para vocês entenderem melhor. Bem, olha só que exemplo interessante. Aqui eu tenho uma lente, né, uma lente translúcida, que é um meio refrativo, e aqui eu tenho a minha mão. Se eu colocar a minha mão na frente dessa lente, desse meio translúcido, e ligar essa luz, por exemplo, não vai passar nada de luz para essa lente. Porque a minha mão, ela não é um meio refrativo. Ela não deixa essa luz atravessar. É como se fosse a parede. Ela vai e volta, ela bate e reflete. Ela não atravessa. Agora, olha que interessante. Se eu colocar essa lente na frente dessa, que é um meio translúcido, olha o que acontece. Só para vocês entenderem, eu tô colocando a luz sobre essa lente da frente e a lente de trás, ela vai começar a escurecer. Só para vocês entenderem. Ó, essa lente de trás, ela escureceu porque eu coloquei a lente aqui, mas aliás, eu coloquei a luz aqui. Só que a luz atravessou, sofreu a refração e chegou aqui nessa lente fotossensível, que é uma lente que escurece. Se eu colocar essa luz direta aqui, ela também vai escurecer. Vai acontecer a refração também, a luz vai bater, vai atravessar, vai sofrer o desvio, né, por conta do índice, e vai chegar aqui do outro lado. É exatamente o que aconteceu. Eu trouxe como exemplo aqui para vocês esse aparelho. Esse aparelho, ele tem a capacidade de medir a pureza de um meio translúcido, de um objeto que você consegue transmitir a luz de um lado para o outro. Ó, trouxe 2 lentes aqui para comparar para vocês a pureza delas e eu vou mostrar aqui.
Esse material, aliás, esse aparelhinho, ele consegue medir a pureza e a distorção de qualquer meio refrativo, plástico, vidro, policarbonato, acrílico. Nesse caso, eu trouxe duas lentes, né, uma em acrílico e uma em policarbonato, para comparar aqui para vocês. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Aqui a gente tem uma lente em acrílico. Ao colocar a lente nesse aparelho, você não consegue enxergar nada de distorção, porque essa lente ela tem uma qualidade abre muito boa. O índice dela é 1,50 e ela não tem muita distorção. Já o policarbonato, diferente do acrílico, ó, quando você coloca, você já consegue enxergar. Essa distorção parece um arco-íris, né? Não é por conta da luz que está refletindo ali da minha ring light, mas é por conta da distorção, né, da qualidade e da impureza que essa lente tem. O policarbonato, mesmo sendo um pouco mais impuro do que o acrílico, do que a resina, ele não é impróprio para uso, tá? Devido a todas as normas, é tudo regularizado. Ele pode sim ser usado aí nos óculos, tá? Inclusive ele é um dos materiais mais resistentes para óculos. Mas assim, quanto mais alto é esse índice, mais desvio a luz sofre, mais distorção ela tem também. Então é por isso que o policarbonato, sendo 1,59, ele tem mais distorção que o acrílico, que é 1,50 que eu mostrei para vocês. Já a reflexão é diferente. Ela acontece quando a onda incide e volta, quando a onda incide e reflete. Então toda vez que a onda não atravessar, né, não sofrer a refração, igual eu dei o exemplo aqui para vocês agora há pouco, então toda vez que bater e voltar acontece a reflexão. Eu até deixei um exemplo aí para vocês, né, da reflexão de ondas eletromagnéticas, que é visto mais aprofundado em ótica. Deixei esse exemplo aí para vocês. O que acontece? Imagine que essa superfície é um espelho, né? Então essa luz, ela incide, ela bate e ela volta, ela incide e ela reflete. Então, esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Eles formam ali o mesmo ângulo, na mesma medida. A difração é a propriedade que a onda tem de contornar obstáculos. Então, uma propriedade bastante interessante é essa. Elas têm a capacidade de contornar obstáculos, de desviar. Imagine um quarto fechado, um quarto sem saída de luz para nenhum lado, sem porta, sem janela, apenas com uma lâmpada. Só que você olha na parede e tem um buraquinho de um tamanho de um tijolinho à vista. O que acontece? Essa luz ela vai bater em todas as paredes e vai refletir em todas as paredes. Só que essa luz vai ficar procurando uma saída. E ela vai encontrar a saída desse buraquinho, desse tijolinho que está na parede. E aí o que acontece? Vai sofrer a difração. Quando essa luz passar por esse buraquinho, vai sofrer a difração. Essa luz, esses feixes luminosos vão se comprimir para passar única e exclusivamente por ali. E o que é a polarização? A polarização é quando você seleciona um plano de vibração. Coloquei um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que a gente tá vendo uma onda transversal numa corda aqui. Essa corda, ela tá sempre sacudindo para cima. Ela tá sempre sacudindo na vertical, né? Sempre oscilando com a mesma frequência na mesma direção, por exemplo. Se isso acontece, a gente fala que essa corda, ela tá sendo polarizada. Aliás, essa onda, ela tá sendo polarizada na vertical. Então, é uma onda polarizada vertical. Você poderia sacudir essa corda para os lados também. Então, como ela está sempre sacudindo e oscilando para o mesmo lado, ela está sendo polarizada, porque ela está no mesmo plano de vibração. Ela está sendo polarizada e é uma polarização horizontal nesse caso. No primeiro exemplo, se você estivesse olhando de frente a corda fazendo esse movimento, você iria ver ela oscilando sempre na vertical. Então, ali está acontecendo a polarização vertical. E no segundo exemplo, se você olhasse de frente, a corda estaria assim, nesse movimento, porque ela está oscilando sempre na horizontal. Ou seja, como ela está sempre sacudindo para os lados, é uma polarização horizontal. E o que seria uma onda não polarizada? Uma onda não polarizada é uma onda que você vai sacudindo de qualquer jeito. Ela não segue uma frequência. Ela é aleatória. Uma hora tá para cima, uma hora tá para baixo, uma hora tá para um lado, uma hora tá para o outro, diagonal, vertical. Ela não segue uma frequência, ela não tem um plano, ela tá em vários planos de vibração, tá? Ela tem planos aleatórios.
E o que seria polarizar essa onda? Imagina que eu tenho uma onda como essa, não polarizada, essa mesma que vai para cima, vai para baixo, vai para um lado, vai para o outro, uma onda não polarizada. E eu passo essa onda por uma fenda vertical, igual essa do slide. Essa fenda vertical, como ela tem, né, apenas uma fenda realmente na vertical, ela só deixa passar a onda que estiver em sentido vertical. As que não tiverem no sentido vertical, as ondas que estiverem na horizontal, na diagonal, elas não passam. Elas batem e voltam. Se não tiverem, elas vão bater e vão tentar ali, mas não vão conseguir. E a partir do momento que essa onda passar, ela se torna uma onda polarizada na vertical. Então, apenas parte dessa onda que sobrevive, né? Essa onda que sobreviveu, que ficou na vertical, eu peguei uma onda não polarizada e transformei numa onda polarizada vertical. E agora elas têm uma mesma frequência de vibração, mesmo plano de vibração. Bem, agora partindo aqui para as referências, eu deixei aqui para vocês alguns links de canais confiáveis e de artigos, coisas que eu li sobre, vídeos, tudo que eu pesquisei para trazer aqui para vocês, eu deixei aqui nesses links, tá? Então é isso, vou partir agora para a conclusão. Então aí, partindo para a conclusão, né? Falei um pouquinho aí para vocês sobre a teoria corpuscular, sobre a teoria ondulatória, e tudo que remete à luz, né? Refração, reflexão, difração, polarização da luz. Trouxe aqui alguns exemplos para ficar mais dinâmico, mais lúdico, para vocês conseguirem entender melhor como funciona. Eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês. Bem, citei alguns exemplos também das aplicações, né, do efeito fotoelétrico, de como a gente usa isso no nosso dia a dia. Coloquei alguns exemplos na prática também e de como isso foi realmente importante para a história da ciência, né? Planck, Isaac Newton, Einstein foram grandes figuras chaves aí para a revolução científica, para a história mesmo da física, né? E tudo que a gente tem hoje é tudo influenciado por esses caras aí. Então, a tecnologia, o avanço tecnológico também, isso influencia demais. Foi algo muito legal aí. Então foi isso. Muito obrigada, professor Fábio. Obrigada, Saulo, por terem me escutado até aqui. Eu espero muito que vocês tenham conseguido entender um pouquinho melhor, se aprofundar mais em física ótica, em refração, reflexão, a teoria corpuscular, enfim. Agora a Mel vai falar um pouquinho sobre a parte dela com vocês, vai se apresentar e